Bora descobrir mais uma cidade do Vale através da história, cultura e tradição? Nossa primeira parada é o guia básico com a opção principal de acesso, hospedagem e gastronomia, e um trecho da minha estadia especial na pousada Asa do Vento. No quadro está escrito: o historiador João Rafael Cursino também faz a gente viajar, dessa vez no tempo. Você quer saber quais lugares vale a pena visitar? Eu trago para vocês os principais pontos turísticos e uma experiência na área rural. A Bia Machado vai encarar uma aventura radical e mostrar que só quem é do Vale sabe a emoção de fazer rafting por essas águas. E tem mais, o criador do bloco Encuca Cuca conta como essa cidade se tornou referência na confecção de bonecos para festas de rua. Ainda teremos as dicas da Bia com espaços que fomentam a economia criativa local. E para fechar com chave de ouro, um musical emocionante que promete tocar o coração. Eu sou o Matheus Dias e no nosso programa vamos te apresentar o melhor das cidades do interior, com quem realmente entende e vive a cultura local. Estão preparados para uma imersão em história, tradição e viver experiências únicas? Hoje estamos em São Luís do Paraitinga, um destino repleto de charme e autenticidade, com seu centro histórico, belezas naturais exuberantes e o festival tradicional que é referência em todo o país. Fica com a gente porque está começando o Vale a Pena Conhecer. São Luís do Paraitinga é uma cidade encantadora no interior de São Paulo. Seu acesso principal é a partir de Taubaté pela rodovia Oswaldo Cruz. Para quem busca uma experiência mais tranquila, a cidade oferece belas paisagens e é um ótimo ponto de partida para explorar a região serrana. Na hora de se hospedar, minha recomendação fica bem pertinho do centro histórico. A pousada Asa do Vento é uma experiência aconchegante e diferente, desde poder esquentar sua comida no fogão a lenha até curtir um ofurô com vista da serra. São Luís também é famosa pela sua rica tradição musical, com destaque para o Festival de Marchinhas que atrai visitantes de várias partes do Brasil. Uma ótima opção para o turista é ficar de olho no calendário da cidade para saber quando acontecem as festas tradicionais ao longo do ano. A gastronomia local tem sabor de interior nos seus restaurantes e bares. Você também pode aproveitar para conhecer a culinária da serra com deliciosos queijos e doces artesanais. São Luís do Paraitinga é um destino perfeito para quem quer conhecer o interior de São Paulo, um lugar acolhedor, rodeado por belezas naturais e tradições bem preservadas. São Luís do Paraitinga tem uma história marcada por desafios, festividades vibrantes e muita superação. E para nos contar mais sobre essa trajetória única, o historiador Rafael Cursino vai nos revelar o que está escrito nas páginas dessa cidade cheia de encanto e tradição. São Luís do Paraitinga, ela inicialmente, quando a cidade surgiu, ela sempre serviu como entreposto comercial, ou seja, né, esse caminho das tropas que iam para o Porto de Ubatuba, mas era uma cidade como a maioria das cidades mesmo menores do interior paulista, assim, né? Uma cidade que tinha uma agricultura mais de subsistência, né? Teve alguns movimentos que foram maiores na história da cidade, por exemplo, o café, né? Que é onde, por exemplo, está esse casario aí do centro histórico desse momento. A gente teve um movimento de mais produção de cana, de açúcar, depois a pecuária leiteira, mas é uma cidade que nunca teve uma produção assim muito expoente em algum setor. São Luís do Paraitinga é um dos municípios históricos mais importantes do estado de São Paulo. O seu nome vem do tupi-guarani, Paraitinga, que significa águas claras, em referência ao rio que corta a cidade. A fundação oficial ocorreu em 1769, com a chegada de bandeirantes vindos de Taubaté e Guaratinguetá. A vila foi criada em 1773 e elevada à categoria de cidade em 1857. Já em 1873, recebeu o título de Imperial Cidade, por decreto de Dom Pedro II, destacando sua relevância regional.
São Luís também é berço de figuras notáveis, como o sanitarista Oswaldo Cruz, que foi pioneiro no combate às epidemias no Brasil. Em 2002, foi reconhecida como estância turística pelo governo estadual, garantindo investimentos para preservar seu patrimônio e fortalecer o turismo cultural. São Luís do Paraitinga é uma cidade assim que vive história, né? Ela tem uma identidade cultural muito forte. Então, você pensar São Luís do Paraitinga sem pensar num cenário cultural histórico é uma coisa impossível, podemos dizer assim. É uma cidade que tem um patrimônio, é patrimônio nacional tombado pelo IPHAN, é estadual pelo CONDEFAT, mas mais do que o patrimônio físico, tem esse patrimônio cultural das pessoas, do modo de vida diferenciado hoje no nosso estado de São Paulo. O fato que mudou a história da cidade foi 2010, quando São Luís sofreu uma grande inundação do rio Paraitinga, né, a maior da história, onde o rio subiu mais do que 12 metros, ali na virada do Réveillon, né, de 2009 para 2010. Quando você tem uma inundação igual foi essa aqui, que atingiu grande parte do centro histórico, aparentemente você fala, nossa, uma cidade histórica que está perdendo o seu patrimônio material, o que vai ser agora? Mas pelo contrário, a atenção que a cidade recebeu de fora, né, de vários órgãos de preservação do patrimônio, conselhos de profissionais como arquitetura, como engenheiros, mas principalmente da mídia, das pessoas que se mobilizaram para salvar essa cidade naquele momento, mostrou para quem é daqui, para quem frequenta aqui, que o grande diferencial do luizense é a força das pessoas que estão aqui. Agora que a gente já aprendeu sobre a história de São Luís, vamos visitar o centro histórico e cavalgar pela região. Não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta para viver na prática a história e cultura de São Luís do Paraitinga. Além do centro histórico, vamos fazer um passeio com a Cavalgadas Tradição. Mas antes de tudo isso, o Dudu vai nos contar tudo o que vale a pena visitar. Costumamos dizer que São Luís do Paraitinga é uma pequena cidade dentro de um grande município, no qual oferece várias atividades, dentre elas a cultural, histórica. Podemos explorar os casarões, né, do período colonial, imperial. Nós temos um city tour maravilhoso. A musicalidade de São Luís do Paraitinga é muito interessante, é expressada principalmente no carnaval que ocorre aqui e várias outras manifestações, né, que remetem a uma cultura tradicional que nós temos aqui, que é a cultura caipira. Nós temos também uma ampla área rural que oferece várias atividades, desde passeios de jipes, bicicletas, cachoeiras, mirantes, restaurantes maravilhosos, pousadas, fazendas históricas, ou seja, são várias atividades na área rural. Além do Parque Estadual da Serra do Mar, que é o núcleo Santa Virgínia, com mais de 20 mil hectares, que oferece águas límpidas do Rio Paraibuna para a prática de rafting, canoagem, ducking e também o trekking e hiking, né? É bem interessante as atividades que são feitas aqui em São Luís do Paraitinga. É uma enorme interação entre a cultura, a história e a natureza. O turismo rural está crescendo aqui na cidade, é muito importante para as pessoas de fora poderem vivenciar um pouco o que é realmente o campo, como funciona, como é uma galinha, como é um porco. Então isso é muito interessante para quem nunca conhece e nunca veio. O cavalo é um ser muito especial. Então, para quem procura uma ligação emocional, o cavalo é um ser assim que vai te dar essa conexão, essa paz, essa tranquilidade. Então é especial para quem está estressado, para quem está cansado. O cavalo vai te trazer uma paz incrível. Então, nós temos aqui as nossas cavalgadas. Você pode entrar em contato com a gente ou pelo Instagram ou pelo celular e marcar sua cavalgada, tanto na parte da manhã ou da tarde. Vem aqui, a gente passeia umas 2 horas, vocês vão adorar, é muito gostoso. A gente pode passear tanto aqui pela estrada, que corta o nosso sítio, que é muito bonita, vai beirando o rio. A gente tem passeios que incluem café da tarde, que é muito gostoso. Tem um passeio que pode ser feito com lua cheia, que é uma delícia também. Pedi para cortar a bobreira, para me comer cambuquira. Bato palma no cateretê e bato pé no catira. Sou filho do Vale do Paraíba e viva a cultura caipira!
Bom, nós estamos vivendo aventuras aqui, mas está na hora da Bia viver a dela também com o rafting nas águas de São Luís do Paraitinga. E hoje eu estou aqui com o João, mais conhecido aqui na cidade de São Luís do Paraitinga como o João do rafting. Isso. Rafting já virou seu sobrenome já, né, João? Virou desde o início. Pois é, e assim, eu nunca fiz rafting na minha vida e eu queria saber detalhes sobre essa atividade que é muito conhecida aqui na região. E assim, eu sou iniciante, nunca fiz na minha vida, por onde eu começo? Então, a atividade tem vários níveis. Por exemplo, a gente criou o último nível que a gente criou agora, foi um nível de 1h30, um rafting de 1h30, que é para o pessoal que pode vir desde criança, pessoas mais velhas, famílias, e a partir desse ponto, a partir desse rafting, você pode ir galgando outros grandes. Aqui na região nós temos 3 rafts de 1h30 e de 4h26. Então você pode, à medida que você vai tendo mais aprendizado, vai subindo de classificação. São níveis, então, né? Exatamente. Começa no iniciante, então quer dizer que tem aqui para nível avançado, para quem já sabe, para quem pratica esse esporte. Exatamente. Tem para o nível avançado, é na Serra do Mar, é o rafting no núcleo de Santa Virgínia, que é um parque. É um nível avançado, são 6 horas de rio, corredeiras até classe 4 e tem dias que chega até classe 5. Nossa, certo? então tem bastante. E aqui, por exemplo, nós estamos no local onde a gente vai fazer a nossa atividade hoje. Sim. É um rafting de 1h30 que vai até um classe 3. Então, crianças pequenas podem fazer, até pessoas mais velhas, famílias. Um aventureiro que gosta de bastante adrenalina, mas a família tem medo, Sim. ele pode vir com a família e curtir também, compartilhar essa atividade que ele gosta, avançada, com o pessoal numa menos avançada. Sim, então até para quem tem medo aí, até criança pode participar, isso é muito legal. Isso é legal. Mas então tá bom, eu quero fazer o rafting. E o que eu faço? Como que eu entro em contato? Você tem que entrar em contato com o nosso escritório vai passar todas as informações necessárias do que você tem que vir, como você tem que vir, as vestimentas, as roupas, sapato, etc. Então vamos começar? Vamos Quero lá pro rafting. vivenciar isso, que eu estou assim, com medo, mas ao mesmo tempo o seu João já me deixou bem segura para isso. Então vamos lá. Vamos lá. Então, 1, 2, 3. Vale a pena conhecer! Ufa, eu não acredito que eu tive coragem de viver essa experiência. Eu literalmente entrei de cabeça. Matheus, agora eu entendi por que eu fiquei com essa pauta. Fica aí, que daqui a pouquinho o Matheus vai voltar com o que só tem em São Luís do Paraitinga. Nós sabemos que as festas têm um papel fundamental em São Luís do Paraitinga, trazendo à tona toda a riqueza cultural e simbologia da cidade. Um dos elementos mais marcantes é a confecção dos bonecos que ganham vida durante as celebrações. Agora que estamos de volta, vamos descobrir o processo de criação desses bonecos e conhecer um dos blocos mais tradicionais da cidade aqui no Museu do Encuca Cuca. Então, justamente, o bloco ele começa em 1982. Porém, para esse começo, o que deu motivação foi uma crítica que houve em 1979, quando vem a São Luís um canal de televisão e fala para os 4 cantos aí do mundo que São Luís não brincava carnaval porque a população temia uma praga do padre da década de 30, que seria o nascimento de rabo e chifre nos seus foliões. Porém, com essa crítica, o clube da cidade reagiu e ele fez então 4 noites de carnaval e passou a solicitar que todo mundo comprasse mesas para que esse carnaval fosse sucesso, justamente para poder desmistificar, provar ao mundo que São Luís não tinha esse problema não fazia carnaval porque não queria. Eu, Luiz Homero, na época, eu estava chegando em São Luís, que eu estava vindo aqui para ser professor de arte. E eu assisti, achei muito interessante, mas eu vi que não estava assim quase sendo divulgado algo que tratasse da nossa cultura. Daí foi quando eu achei que eu poderia me inspirar nessa crítica que houve em 79, que foi o início que provocou esse começo do carnaval, e por que não fazer um bloco que se chamasse Cuca Cuca, porque a crítica encucou a cuca do luizense. Eu fiz o primeiro boneco, que foi a Cuca, com as características da crítica, que ela tem justamente rabo e chifre. E assim foi, de ano a ano, a gente foi fazendo bonecos. Daí,
fizemos muito sucesso, muito boa aceitação, porém, quando chega em 1994, que estava havendo aquele problema da AIDS, mascarados começaram a cutucar outros foliões e falavam ao pé do ouvido: você está contaminado, esse é o vírus da AIDS. Daí eu, Luiz Homero, como fundador do bloco, comecei a ser chamado na delegacia para assinar os termos de responsabilidade lá. Isso aconteceu em 94 e repetiu-se também em 95. Daí, quando cheguei em 96, eu falei, não vai sair mais o bloco. Nós ficamos parados justamente por 22 anos. O retorno, como é que foi? O retorno justamente porque daí estava surgindo uma nova geração, que é a geração do meu filho, do Cabran, e enfim, de toda uma turminha jovem que estava querendo que voltasse esse bloco que procurava assim expressar bastante a mitologia de São Luís. Daí foi quando, conversando com ele, eu falei, bacana, se vocês quiserem, vocês são jovens, vocês têm bastante gás, né, de energia, eu aceito, bato o martelo. Daí foi que nós retornamos. Eu comecei a participar do Encucacuca a partir de 2017, fazendo parte da diretoria do bloco. Mas acompanho o bloco desde a minha infância, né, ele faz parte aí da cultura de São Luís do Paraitinga e por isso mesmo surgiu essa vontade de fazer parte e retomar esse bloco lendário, né, que é o Encucacuca. E a partir de 2017 a gente começa um trabalho que tinha sido paralisado, e aí essa geração mais nova veio justamente para trazer o Encucacuca para a cena, para o lugar que ele merece, que é esse lugar de destaque, porque o Encucacuca foi responsável por dar essa identidade para São Luís do Paraitinga, que é o carnaval de bonecões, marchinha e povão. Desde 2017, a gente tem uma festa aqui do Mundo Encucacuca que a gente chama de Festa de Adivinhos. É uma festa aí que a gente já está indo para o 10º ano, com uma programação voltada principalmente para o público infantil. Então a gente tem oficinas e também desfile de blocos, tem o desfile de blocos da criançada, né, que eles levam os bonecos, eles carregam o estandarte para dar protagonismo mesmo para a criançada. Então, a gente faz camisetas todos os anos e uma série de atividades, entre elas o lançamento daí do boneco oficial de cada ano. Agora com vocês, as dicas da Bia de Economia Criativa em São Luís do Paraitinga. A primeira dica de lugar que agita a economia criativa de São Luís é o mercado municipal. Além de tudo que você geralmente encontra em um mercado, você tem o Choquito, com as miniaturas dos bonecos da cidade, e o Paleco, com brinquedos de madeira para crianças. Em homenagem às suas avós, que tinham o mesmo nome de um boneco tradicional do carnaval da cidade, o Maricota é uma opção muito aconchegante e fofa de café para sentar e passar uma tarde vendo o movimento da cidade, tomando um cappuccino bem gostoso. São Luís é muito famosa pelas festas. Tem o Carnaval de Rua, a Festa do Divino, a Festa do Saci, o Festival da Marchinha Junina e eles ainda aproveitam a festa literária para fazer uma bela comemoração. A primeira padaria da cidade tem de cara um bonecão na entrada para mostrar a tradição da cidade. Eles fazem os próprios queijos e o segredinho gastronômico de São Luís, o requeijão no prato. Como vocês já estão acostumados, a gente viaja bastante, a gente conhece lugares novos e a gente sempre acaba o programa com um testemunho de fé e muita música, como a gente fala no começo do programa. E dessa vez eu tô aqui com o Vinícius. Vinícius, muito bem-vindo, vale a pena conhecer. Me conta a sua história. Desde muito pequeno, né, eu comecei a cantar e por incentivo da família, né, tanto parte pai quanto mãe. Chegou uma fase da minha infância que meu próprio pai falou, Vinícius, isso de cantar não... Eita. E eu comecei a desacreditar daquilo, né. E aí, por crescer num berço cristão, um belo de um dia na igreja, Deus usou uma pessoa para falar comigo, onde confirmava aquilo, sabe, sobre a música. E desde então, eu não parei mais, né. Agora, depois de grande, comecei a ministrar na igreja. Desde então tem sido isso. Conta pra mim, quando foi o momento que você realmente descobriu quem era Deus? Teve esse encontro com Deus, falou, é isso que Deus é pra mim.
Minha mãe, numa fase da nossa vida, ela pegou uma meningite bacteriana, né? E chegou a ficar em coma. E os próprios médicos desacreditaram daquilo, né? E falaram pra gente, ó, não sei se ela volta, tá? Então tô preparando vocês já. E aí o que sobrou pra gente ali, o que restou foi a fé, né? E foi a hora que nós tivemos que ativar a nossa fé e Deus honrou, né? Em todo o tempo. E o médico até falou, olha, ela voltou, mas pode ser que ela tenha algumas sequelas, né? E graças a Deus minha mãe não tem sequela nenhuma, Amém. hoje tá bem, Tá feliz, tá vivendo as promessas do Senhor aí. pra glória de Deus. E qual que foi a maior lição que você tirou nesse processo? Sobre a nossa fé, é muito difícil, né? Você ter fé sobre algo que você não tem esperança, né? E o Senhor honrou em cada momento ali, não desamparou. Então, não deixe de ter fé, acredite mesmo. Exatamente. E fé, isso é um ponto bem interessante que eu sempre falo na igreja. Fé é decisão. Você escolhe escolha. crer. Né? Em Hebreus 11 diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que não se veem. Sim. Então, assim, é coisa de doido mesmo. Você crê contra a circunstância, contra as esperanças, Sim. né? Eu costumo falar sempre também que o pessoal diz que a esperança é a última que morre. Eu falo, não. A esperança, ela já morreu e ela ressuscitou. Verdade. E ela vive para sempre, que é Cristo. Então, quando a gente coloca realmente a nossa fé em Deus, a gente não se frustra. Né? Porque as pessoas falham, né? Mas Deus, ele permanece fiel em todo o tempo. E como que a música interage com a fé para você? É muito difícil você cantar algo que talvez você não está vivendo, né? E a música traz isso para mim, reforça a minha fé, sabe? Que nem essa canção que vou cantar, falar sobre a fidelidade do Senhor. Ele é fiel mesmo se ele não fizer. Eu acredito que o Senhor continua sendo fiel, né? Em todo tempo, em todo momento. E realmente, ele cumpre, ele honra a fé da gente. Bom, Né? E ele cumpre aquilo que promete. Quero agradecer mais uma vez ao Senhor por mais um episódio. Agradecer a vocês também por estarem conosco. E deixo vocês com o Vinícius apresentando a vontade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo.